normal o casal viver assim, viver em brigas, porque, todo casal briga. Eu não conhecia esse outro lado de que se pode conviver com outras pessoas sem brigar, sem ofender a outra pessoa, sem ser ofendido pela outra pessoa. Eu não acreditava nisso. Eu acreditava mesmo que eu merecia tudo aquilo, todo aquele descaso. E os chifres, né? Não vamos esquecer do chifre. E o chifre, não vamos esquecer do chifre. Porque os chifres eram grandes. Só de imaginar que aquela criatura poderia estar com outra mulher, gente, me dava um negócio tão ruim. Me dava uma coisa. Eu me jogava lá no fundão do poço, acreditando mesmo que eu era a pior pessoa do mundo, que eu não prestava para nada, né? A ponto dele ter que ir atrás de outra. Olha! A tal da culpa. Eu mamava nas tetas da culpa, né? E quanto mais eu me culpava, mais eu me abaixava, mais eu me afundava, menos eu me valorizava, menos autoestima, menos tudo. Gente, que coisa terrível. Eu já vivi isso. Dá a impressão que não, né? Dá a impressão que não, mas eu já vivi isso. A minha sorte, se é que se pode chamar sorte, é que com o passar do tempo, principalmente quando eu conheci uma das Irmandades Anônimas, das quais hoje eu faço parte, eu comecei a fazer o caminho ao contrário. E mesmo depois que eu cheguei em recuperação, que eu entrei em recuperação, eu ainda assim fiquei com essa pessoa por 4 meses, por conta de que, primeiro, eu tentei trazer a pessoa para recuperação junto comigo, não consegui. E segundo, que eu não tinha para onde ir, eu não tinha onde morar, eu não tinha um tostão no bolso, eu não trabalhava, né? E eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Graças a esse poder superior, não demorou muito que o programa começou a fazer efeito em mim, e aí então sim eu comecei a ter aquela coisa chamada ação e atitude, né? Ação e atitude. Eu tô sempre falando em ação e atitude, que dá a impressão que é diferente as coisas, né? Não são, mas uma coisa é você pensar na ação, e a outra coisa é você ter a atitude em cumprir aquilo, em cumprir a ação, né? Eu penso em ter a ação, porque inclusive o programa de recuperação. Aí nós temos a oração, né? Aí temos o apego, ego. Temos o desapego, ego também, termina em ego. E até eu prestar atenção nisso, até eu prestar atenção que somente eu poderia me levar para dentro da recuperação, que somente eu poderia fazer a minha recuperação, e que somente eu poderia dar um jeito naquela situação, era eu. No meu caso, não teve como recuperar a relação. Não teve como recuperar, né? No meu caso. Tem casos por aí que dá para recuperar. No meu caso, não deu, né? Não me arrependo de ter me separado. Eu lembro que naquela ocasião, quando a coisa estava muito assim, aí de repente quando via que eu queria separar, aí ficava com aquela coisa, vinha com todo melado, né, pro meu lado. Mas vai jogar, porque eu comecei com isso, eu tinha 3 anos de relação. Tinha 3 anos de relação, eu já não queria mais, mas não sabia sair daquilo. Aliás, acho que até antes, acho que com 1 ano já comecei a ter problemas. Só que fui protelando, mas vai jogar 5 anos fora, mas vai jogar 6 anos fora, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi quando eu tive aquela coisa de acordar e o programa veio e tirou aquela nuvem do meu olho, e então eu comecei a ver e comecei a prestar atenção. Acreditem, gente, no dia que eu vendi todas as coisas que eu podia vender, né? Eu aproveitei o momento que a pessoa foi viajar, foi trabalhar longe, ia ficar uns dias fora, eu aproveitei aqueles dias, vendi tudo, absolutamente tudo, porque eu precisava de dinheiro para arrumar um local para eu ficar, né? Então vendi tudo, o pouco que tinha, porque também não tinha muito. Era uma vida, aquela vidinha, sabe, de cômodo e cozinha, né? Então eu vendi tudo que tinha, vendi máquina, vendi geladeira, vendi tudo. E aí então sim, eu vendi barato, por conta de que eu tinha que vender rápido. Por conta que eu tinha que sair rápido de lá, antes que voltasse. E aí então eu fiz isso, vendi tudo, e depois que eu vendi tudo, eu arrumei um local para me morar sem nada, sem absolutamente nada, só com aquelas coisinhas que realmente eu não consegui vender, porque, né, era tudo porcaria azada, não dava para vender. Conclusão, a minha vida começou a mudar.
Eu fiquei na época disso daí, eu fiquei 3 meses, eu consegui ficar 3 meses escondida dessa pessoa, porque essa pessoa ainda por cima me ameaçava, né? E eu não tinha esses conhecimentos todos, e também naquela época nem se falava em Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha veio sair bem depois, né? E eu não sabia o que fazia. Com um belo dia, 11 horas da noite, eu vi batendo, apertando a campainha. Na época eu já tinha um outro namorado, esse outro namorado meu tinha acabado de sair de casa. E aí a pessoa apertou a campainha, e quando eu fui ver, era a criatura. E eu estava morando numa casa que era de vidraça, todinha em volta. E cheia de pedra em cima do muro, falando para mim que se eu não atendesse, ia quebrar todos os vidros daquela casa. E eu morava num bairro super silencioso, bem do lado de uma igreja. Espetáculo. Logicamente, deixei a pessoa entrar. Logicamente, consegui conversar com essa pessoa. Logicamente que dei sorte, né? Que na época meu irmão também estava em casa. Enfim, consegui sair fora dessa situação, né? Mas voltando aos chifres. Com chifre. Tudo isso com muito chifre. Tudo isso banhado a chifre. Tudo isso regado a chifre. Tudo isso regado a chifre. E olha que naquela época não tinha celular, não tinha como fazer nada do que se faz hoje. Que, aliás, hoje esses celulares é um inferno na vida de um casal, né? É um inferno na vida das pessoas que não conseguem separar os celulares, né? Não conseguem se respeitar o celular um do outro. Vira um inferno, porque tudo fica nesses abençoados esses celulares. Aí a mulher vai lá na fúria, pega o tal do celular, procura, acha, né? Vai nas redes sociais, procura, acha. Porque chifre é igual pelo em ovo, né? Se procurar, acha. Igual chifre em cabeça de cavalo, se procurar, acha. Né? E aí vira aquele inferno. Eu tenho visto, inclusive eu faço parte de alguns programas voluntários aí, de alguns grupos, de algumas coisas, e eu tenho visto, assim, casamentos sólidos a se acabarem por conta de celular e rede social, né? Ao mesmo tempo, tenho visto pessoas que não conseguem mais se firmar no relacionamento com ninguém, porque os celulares não deixam, né? Os celulares simplesmente não deixam. E é legal, porque aí o outro vem e fala, no meu caso, né? Fala pra mim do celular, mas ao mesmo tempo tá lá agarrado no celular, né? E aí é legal porque quer falar pra mim ainda. Hoje, graças a esse poder superior e a esse programa, hoje eu tenho respeito pelo celular de todo mundo e rede social de todo mundo. Tanto é que eu não tenho praticamente familiar nenhum na minha rede social. Eu não vou em rede social de familiar, porque, como eu falei, a amada, ela não ama só demais uma criatura de um relacionamento afetivo. Isso envolve filho, envolve tudo. Envolve tudo, né? Então eu não vou em rede social de filhas, no meu caso, né? Que eu só tenho filhas. Não vou em rede social de netas, não tenho ninguém na minha rede social, né? Se procurarem também vão achar, sabe Deus o quê, porque, né? Também não olho rede social de ninguém. É difícil eu ir até em rede social de amigos, não vou. É muito difícil. Minha rede social ela é bem enxuta. As pessoas que estão na minha rede social são bem selecionadas. Não tenho 1 milhão de amigos, que eu não sou Roberto Carlos para ter 1 milhão de amigos. Não tenho essa necessidade de ter 1 milhão de amigos, né? Minhas coisas são bem bloqueadas. Então, essas coisas todas que eu estou falando, que parecem